Temos o oferecimento do reino. Diga comigo, o oferecimento do reino. O Senhor Jesus, Ele está mostrando aqui que o Pai oferece as bênçãos do reino dele a todos, independentemente a todos. Eu disse hoje pela manhã que não existe essa de predestinados, não existe essa de eleitos, não existe isso. Quem foi eleito foi Jesus lá na eternidade. Jesus foi eleito, e aí quando Jesus ele é eleito, quem crê nele tem a vida eterna. Atos 16, 31, Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então escute bem uma coisa que eu quero pontuar aqui com os irmãos. Aqui você tem um oferecimento do reino. E só para os irmãos terem uma ideia, aqui nós temos, em primeiro momento, agora bota lá para o verso primeiro, Daniel, por favor. Você tem em primeiro momento o relacionamento. Veja que Jesus, ele usa a expressão casamento, bodas, para mostrar que havia uma ligação entre Deus e Israel. Entre Jesus e Israel. Por isso que ele está usando aqui a linguagem de um casamento. E essa linguagem de casamento é que o pai, ele manda buscar os convidados para essa festa de casamento do filho dele. E aí quando você lê Romanos capítulo 7, Efésios 5, 30, 32 em diante, você vai ver a formação da igreja, quando a própria igreja é chamada de noiva de Cristo. E então você observa aqui que há um relacionamento. Mas essa parábola, ela está tratando do oferecimento do reino. O reino espiritual é oferecido a todos, independentemente. Só para os irmãos terem uma ideia, quando nós lemos Mateus 8:11, está escrito, muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, a mesa não é apenas para quem é de Israel. A mesa não é apenas para quem é da nação do povo de Deus. A mesa é para todos. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se a uma mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó. Está aí na tela. Então veja que o oferecimento do reino é para todos. Porém, aqui o texto está mostrando algo muito importante para nós. Existem dois tipos de convidados. Existem os convidados dignos e existem os convidados não dignos. Olha como isso é lindo. Convidados dignos são os eleitos. Quem são os eleitos lá no Velho Testamento? Eram os judeus, eleitos para propósito específico. Eu falei aqui pela manhã, para falar o nome de Deus às outras nações. Só que há uma coisa, muito cuidado, igreja, porque às vezes as nossas prerrogativas, os nossos títulos, até mesmo a nossa fé, pode se tornar empecilho para a nossa salvação. A nossa teologia pode nos matar. A nossa apologia pode também nos matar. Muito cuidado. Hoje tem igreja que ela tem mais regra para o povo, ela está mais matando do que oferecendo a salvação. E isso aqui era o que estava acontecendo com os convidados que eram dignos. Vamos estudar os convidados dignos. Quem eram os convidados dignos? Os judeus. Jesus estava atacando aqui os judeus. O tradicionalismo deles, a ortodoxia fria deles, a interpretação legalista deles. Judeus frios. E quando você atenta, a situação era tão horrível que a Bíblia diz que o pai mandou convidar esses convidados dignos para a festa, porque a promessa era para eles. Quando você lê João 1, 10, 11, a Bíblia diz, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Olha, irmãos, olha o tanto de privilégio que os judeus tinham, que os judeus possuíam, eram os convidados dignos. O apóstolo São Paulo diz que eles possuíam a lei, está lá em Romanos 9, possuíam os oráculos, possuíam as profecias. Lá em João capítulo 4, Jesus disse à mulher samaritana, a salvação veio dos judeus, promessas, leis, mandamentos, tudo veio desse povo. Mas eles passaram a confiar nestas coisas e não confiar em Deus. Tornaram-se convidados indignos. Eles já queriam compreender as coisas da forma deles. E aqui é muito interessante, ouçam bem,
Isso é muito interessante. Quando você vai para Mateus capítulo 15, acho que é o verso 24, Daniel. Mateus capítulo 15, verso 24. A mulher que vem correndo atrás de Jesus, ela não era convidada especial. Ela não era uma convidada digna. Ela não era da nação de Israel. Ela era Ciro-fenícia. Ela não tinha nada a ver com a promessa. Ela não era escolhida. Ela não era dos chamados. Mas essa mulher começou a correr atrás de Jesus. E o que os discípulos disseram? Atende, Senhor. Ela vem correndo atrás de ti há horas. Olha a resposta de Jesus. Eu não fui enviado senão aonde, igreja? As ovelhas perdidas, da onde? Da casa de Israel. Eu só fui enviado para Israel, os convidados dignos. Quem tem direito à promessa, quem são os escolhidos, é Israel. Olha o verso que se segue, o verso 26. Olha o verso 26, Daniel. Verso 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos. De quem era o pão? De Israel. Promessas, bênçãos, tudo era para Israel. E deitá-lo ou dá-los aos cachorrinhos. Veja que o Senhor Jesus Cristo, ele usa a palavra quinários. A palavra quinários aí é um cachorrinho de estimação. Ele aí estava abrindo um precedente para ela. Ele não chamou ela de cão, que é imundo. Cão é do lixo. O cão é imundo. Ele chama ela de, não é bom pegar o pão dos e deitar aos cachorrinhos. Quando ele usou essa palavra cachorrinho, aí é cachorrinho de madame. É cachorrinho de mulher rica, que dorme com a dona, que ela dava alimento. Então ela entendeu que Jesus estava dando uma oportunidade para ela. Veja a desigualdade. Convidados dignos que tinham a lei, judeus. Convidados dignos tinham a Torá. Convidados dignos tinham os profetas. Convidados dignos tinham tudo, tinham tudo, tinham tudo. Mas isso só trouxe orgulho. Isso só trouxe arrogância para Israel. Isso só trouxe vantagens para eles, a autoconfiança. E aí o que acontece? A Bíblia diz que ele mandou os seus servos. Mandou os seus servos, mandou um grupo, mandou outro. E o que foi que eles fizeram? Primeiro, os convidados dignos nunca ouviram o convite do Pai. Cada um dizia: eu tenho o que fazer, eu tenho minha ocupação, eu tenho um trabalho para fazer. Ou seja, o convite do Pai não era prioridade na vida deles. Há muitos crentes que querem a graça de Deus, que querem a bênção de Deus, que querem as misericórdias, que querem tudo de Deus, mas não atende o convite dele para viver em oração, para ler a Bíblia, para amá-lo, para se dedicar a ele. Às vezes você quer Deus para abrir a porta da tua casa. Você quer Deus para ser o vigia da tua casa. Você quer Deus para te dar saúde. Você quer Deus só para abençoar o teu casamento. Mas você não quer fazer nada para Deus. Você quer ser um convidado digno, mas não quer dar dignidade para Deus. E Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor mandou os seus servos madrugando, pregando, alertando, dizendo. Eles não ouviram. Eram os convidados dignos. Mas o que os convidados dignos fizeram? Eles disseram assim: vamos então nos apossar do que é de Deus. Mataram os servos que foram enviados. E eles disseram: nós agora vamos ter direito a essa vinha. Há muitos que estão querendo ser dono da igreja, quando na verdade não estão agradando o Pai. Esses convidados dignos, esses convidados especiais, eles na verdade não fizeram caso do nosso Jesus Cristo. O Senhor se revolta, na parábola o pai se revolta e manda queimar todos, destruir todos, queima a cidade na véspera do casamento. E aí entra uma coisa interessante, quando nós lemos, me veja se é Lucas 5:31, vê se não me foge a memória aqui, deixa eu ver aqui se é Lucas 5:31, coloca aí, Daniel, 5:31, veja se é. Então vocês podem observar, olha aqui, vocês sabem que Jesus estava na casa, como os judeus não quiseram, não fizeram caso de Jesus, convidado digno, mas não queria obedecer, Jesus deixou de lado os convidados dignos. E para onde é que Jesus vai? Para os convidados não dignos. Quem eram os convidados não dignos? Pecador, ladrão, bandido, adúltero, adúltera,
prostituto, prostituta, quem era o convidado não digno, homem, mulher, bandido, o ladrão na cruz, só gente que não prestava. Já que a casa não queria estar cheia dos dignos, o Senhor diz então, o Pai diz assim: vão pelas encruzilhadas, pelas ruas, pelas vielas, pelos becos, e chamem todos, bons, maus, para que a minha casa se encha. Deus quer a casa dele cheia, Deus quer a igreja cheia. Mas tem uma coisa, irmão, só enche se a gente sair, só enche se a gente for pregar. Então observem, a Bíblia diz que tudo que era tipo de pecador, Jesus ia atrás. Sabe qual foi o maior título que Jesus recebeu? Não foi curador, não foi operador de maravilhas. Qual foi o maior título que Jesus recebeu? E hoje a maioria, tem irmão que aparece aí na internet: eita, esse aqui é o maior teólogo, esse aqui é o maior pregador, esse aqui é o maior influencer. Mas você não diz: esse aqui é amigo de pecadores. O maior título que Jesus recebeu, qual foi? Amigo de pecadores. Amigo de pecadores. E aí vem o mais interessante: olha com quem Jesus estava comendo. Na casa de quem? De Levi. E Levi era um homem de alto nível. E quando ele está comendo, aí vem os convidados dignos. Ouçam bem, irmãos, os convidados dignos. Olha o que eles disseram: esse Jesus de vocês, e vocês não prestam, vocês comem com pecadores. Esse Levi aí, que era o Mateus, é um bandidão de primeira linha, cobrando de modo indevido. Porque olhe para cá, a igreja ela está cheia de gente digno. O irmão que é digno: pastor, é porque eu não estou gostando do culto assim. É o convidado digno. Eu não gosto muito da forma que o senhor prega. É o convidado digno. Ah, eu não estou me adaptando com essa igreja, com esse louvor. É o convidado digno. Porque, irmão, quem quer viver o evangelho se suja com quem está lá fora para trazer para cá. Não há essa de você pensar que você é o especial. Hoje tem muitos crentes assim. Vocês sabiam, tem pessoas descrentes que têm medo de entrar na igreja, de tanto luxo que o pastor tem e os crentes têm também. Eu li, hoje mesmo eu estava lendo um livro, o autor dizia: o orgulho e a grandeza de uma igreja, de um líder, faz com que as pessoas não se acheguem a ela. A humildade de um líder e de um povo faz com que o povo se aproxime dela. E eu vou te dar um exemplo, Marcos 10, 45. Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para o quê? Para servir. Vocês podem observar que eu vi demais isso no interior. A igreja ficava aberta, o templo ficava aberto, aí as pessoas passavam, passa uma mulher com a sacola, passa um bêbado, passa um homem todo sujo e encosta na porta da igreja. Ele fica até com medo de entrar. Se não tiver alguém para dizer: essa casa é sua, essa igreja é sua, ele não entra, porque ele acha que é luxuosa demais. Eu estava com o meu pastor que me apresentou no ministério, aí um homem chegou e disse: como é que eu faço para ser crente? Aí o pastor disse, pastor Amarante: não, eu oro por ti agora. Eu disse: mas eu não trouxe a minha carteira de identidade. Veja a ideia dele: eu não trouxe a minha carteira. Ele pensava que para ser crente tinha que ter a carteira de identidade. Vocês sabem qual é o maior problema? A igreja está cheia de convidados dignos. Mas como é o convidado digno, pastor Aziel? É como os judeus. Ah, na igreja não pode ser assim, na igreja não pode se assentar assim, na igreja não pode desse jeito, eu não gosto desse esquema, eu não gosto desse sistema. Se eu chegasse aqui e fizesse uma loucura, por exemplo, todo culto eu trouxesse aqui homossexual, lésbica, bebedor de cachaça, fumador de maconha, com colar, e botasse aqui, tinha muitos crentes que iam embora dessa igreja. Porque a nossa igreja virou um shopping. Dia de domingo nós temos elite, nós temos gente da sociedade. Só que quando Deus olha do céu, ele via gente especial lá em Israel, doutor. É por isso que quando Jesus foi falar com Nicodemos, foi falar com Jesus em Mateus 3, era um grande doutor. Aí quando ele foi falar: Senhor, ninguém faz o que tu fazes. E de noite, porque estava com medo de ser visto. E Jesus não tem adulação com ninguém, Jesus não tem tapinha na costa, Jesus não tem colher de chá para ti. Ele olhou para Nicodemos e disse: se tu não nasceres, tu não entra no reino dos céus. Eita, glória a Deus. Quem glorifica a Deus? Vocês sabem quem é que Jesus quer salvar? É o bandido lá do bairro. Vocês sabem quem é que Jesus quer salvar? O bebedor de cachaça. Vocês sabem quem é que Jesus quer salvar? O prostituto, a prostituta, o homossexual, a lésbica. Vocês sabem quem é que Jesus quer salvar? O viciado.
é quem está jogado. Até o bêbado que se mija e que fica jogado no chão, é aquele ali que Jesus quer resgatar. Eita glória! As nossas igrejas estão elitizadas, cada catedral linda, bonita, mas ela não tem vida. Por que não tem vida? Porque nós estamos cheios, é um bocado de gente, é teólogo, é tanta gente explicando. Quando eu olho para uma menina dessa, o evangelho falando com ela, eu fico glorificando a Deus, porque a palavra de Deus tem poder, gente. Tem irmão que fica discutindo Bíblia, discutindo teologia. A Bíblia não é para isso, a Bíblia é para a salvação de pessoas. Oh, aleluia! Jesus está na casa de Mateus. Era um cobrador e olha os convidados do lado de fora, os convidados dignos. Eu quero dizer para você, não seja um crente que se acha digno, irmão. Tem irmão que acha, entra na igreja, eu comprei essa cadeira, aqui é o meu lugar de sempre. Quando você vê um pecador lá fora, agarre na mão dele, sente aqui no meu lugar. Ele não tem a palavra, você já tem. Eu quero que você escute o que Jesus tem para a tua alma. Eu quero que Jesus fale com você aqui nesse culto. Irmão, estamos faltando esse tipo de pessoas. Está faltando isso. E para vocês terem uma ideia, é muito bom eu ir para a minha casa. Termino o culto, eu saio daqui. Eu vou com a minha esposa, eu vou com as minhas filhas. Eu vou para uma pizzaria. Tem pessoas que até incomodam. Quando você está no restaurante, eles ficam ali do lado. E aí diz, manda sair. Eu não mando uma pessoa sair. Todas as pessoas que eu estou em qualquer restaurante, que eu entro nele, e que as pessoas dizem, olha, manda sair. Eu disse, não, eu vou pagar um prato de comida para ele. Pega uma cadeira, bota para ele, bota ele para sentar do teu lado. Que tipo de convidado é você? Jesus está na casa de Mateus. E quando Jesus está na casa de Mateus, olha os convidados dignos. Achava que tinha promessa, achava que era filho do rei, achava que tinha a Torá, achava que tinha os mandamentos. E tudo isso só servia para dizer que eles eram melhores do que os outros. Quando o Senhor Jesus olha para isso, ele diz assim, olha o que Jesus fala. Está aí. Olha o que Jesus disse. Não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim... Sabe quem eram os sãos aqui? Eram os da religiosidade, os perfeitos, os intelectuais da Bíblia. Eram esses aqui, eram os escribas, eram os fariseus. Como é que Jesus come com pecador? Como é que Jesus come com um homem desse? Olha o verso que se segue. Eu não vim chamar o quê? Justo. Se você se acha justo, fica com a tua religião. Se você se acha perfeitinho, fica para lá. Agora eu vim chamar quem é pecador miserável, desgraçado e que precisa de arrependimento. Eu vim chamar pessoas que acreditam que eu posso resgatar. Fica uma bandinha de crente, uma mesinha de crente, discutindo isso, discutindo aquilo, e um monte de pessoas morrendo. Jesus era chamado amigo de pecadores. Meu irmão, Jesus gastou um momento sozinho para encontrar uma mulher à beira de um poço, meio-dia. Ela toda humilhada, ostracizada, renegada, rejeitada, desprezada. E no poço, Jesus quebra todo o protocolo judeu. Jesus era judeu, judeu não conversava com a mulher em público. E Jesus, meio-dia, vai lá. Porque ele sabia que aquela mulher era uma alma escravizada, era uma vida sedenta. E já que os judeus não quiseram, aí pronto, a mulher corre, e aí Jesus disse, eu não posso pegar o pão, a promessa é para eles primeiro. Ela disse, mas Jesus, eu não quero tomar a bênção deles não, eu quero comer pelo menos das migalhas que caem. Jesus Cristo, oh filha, eu vou te atender, aleluia. Quem está comendo das migalhas de Jesus? Só as migalhas de Jesus já servem, meus irmãos. Convidadozão digno. E Jesus, irmão, ele foi para a casa de Zaqueu, ele foi para o casamento que convidaram ele lá no capítulo 2 de João. Ele foi, e para Zaqueu não convidou, ele se convidou para a casa de Zaqueu. E Zaqueu também era um publicano, mas ele disse, hoje eu vou pousar na tua casa. Agora olhem para cá, vocês sabiam que os convidados dignos
A maioria desses judeus, nenhum tinha salvação. Eram convidados dignos, mas não fizeram valor daquilo que Deus deu para eles. E os convidados indignos era os publicanos, os pecadores. Convidado indigno, Maria Madalena. Convidado indigno, Zaqueu. Convidado indigno, Levi. Convidado indigno. Você pode observar o ladrão na cruz. Lá na cruz, eu li um autor, eu nunca tinha lido essa ótica. Naquele dia, quando aquele ladrão estava na cruz, ninguém estava ali da família dele. Escutem essa, ninguém estava ali da família dele. Porque ele era um homem cruel, tinha um histórico horrível. Quem é que quer seguir um filho? A mãe poderia estar, mas quem é que quer seguir alguém como o histórico dele? Bandido, homicida, homem cruel, ladrão, e estava na cruz. E quando aquele homem olhou para Jesus, ele disse: lembra-te de mim quando entrares aonde? O reino é para todos. Diga aí para o irmão que está ao teu lado, diga: o reino é para todos, rapaz. O reino é para todos. Oh, glória a Deus. O reino é para todos. Oh, glória a Deus. O reino é para todos. Aí eu li esse autor que diz: talvez a mãe dele não estivesse ali. Talvez ninguém da família dele gostasse dele. Por quê? Esse autor ele diz que toda família tem problema. Às vezes na família tem um filho drogado. Às vezes na família tem uma filha prostituta. Às vezes na família tem um filho que é homossexual. E aí alguém diz: eu não quero falar com ele. Eu não quero falar com ela. Eu odeio esse meu filho. Me envergonhou. Às vezes falou mal do pai, falou mal da mãe. E aí esse autor diz que esse ladrão era tudo aquilo ali. Mas na hora que ele estava na cruz, quem olhou para ele? Um homem que não era nada, um homem que não tinha valor de nada, um homem imprestável. Mas naquela hora, Jesus olhou para ele e Jesus o amou. E Jesus disse para ele: filho, o céu está aberto para ti, se você se arrepender de verdade. Oh, glória a Deus. O que foi que ele disse para o ladrão? Hoje estarás comigo aonde? E vocês sabem o que é o paraíso? 2 Coríntios 12, o paraíso é o céu. Ele diz: você vai para o céu. Mas esse homem era digno? Quem se arrepende é digno do céu. Tem pessoas que estão aqui dentro, mas não são dignas lá. E tem pessoas que você acha que ela não é digna aqui, mas ela é digna lá. Sabiam dessa? Coloque isso na sua mente. Há muita gente que está dentro da igreja, e às vezes até o pastor é uma autoridade, é um fulano de tal que é muito importante, é tradicional daquela igreja, mas ele só tem tradição. Irmão, igreja que tem tradição, ela morre. Eu não estou falando da tradição bíblica. Igreja que ela não quer quebrar o protocolo, é o cultinho do mesmo jeito, é a rezinha do mesmo jeito, é a normazinha velha do mesmo jeito. Um monte de igrejas que estão se esvaziando aí é por causa disso. Agora deixa eu dizer uma coisa: o Pai quer que a casa esteja cheia. Eita, glória a Deus. Sabe o que é que cada crente aqui deveria fazer? Escute de Deus o que cada crente deveria fazer. Domingo você teria que entrar aqui: pastor Zéu, eu trouxe essa pessoa aqui para o culto. Eu posso olhar para ela, é um bêbado? É, eu trouxe ela. Pastor, eu trouxe essa pessoa aqui, é um rejeitado? Está aqui. Quem é que vai mostrar o verdadeiro cristianismo? Somos nós, amando as pessoas, independentemente do que elas sejam. E se ele estiver fedendo, você teria coragem de colocá-lo pertinho de você? E se ele tiver vomitado, você tem coragem de colocar um sujo perto de você? O nosso evangelho nos transformou, sabem em quê? Em crentes elites. Crentes elites, crentes de nome. E tem até irmão que diz: eu gosto daquela igreja porque lá é a igreja elitizada. É a igreja, o nosso pastor lá é culto. Um culto velho que não ganha uma alma para Jesus. É assim ou não é? Um culto, uma pessoa culta, que não ganha uma pessoa para Jesus. Irmão, não tem coisa melhor do que você falar com uma pessoa. Eu disse para alguém aqui desse bairro, um dia eu disse para ele: olha, você quase não visita a igreja. E aí quando eu estou lá em casa o telefone toca: pastor Zéu, hoje é o dia que vai ter eleição, mas eu não posso fazer nada sem primeiro você orar. O Senhor me aconselhou: onde o Senhor estiver, vem orar por mim. E eu vim orar por essa pessoa. Quando eu vi ele, quando eu vi a esposa ajoelhados, eu olhei: meu Deus,
ele está acreditando no que eu estou fazendo aqui com ele. É assim ou não é? É coisa linda. A casa de Deus, ela tem que ser cheia. Você tem que reservar um lugarzinho no teu carro. Fala para o teu filho. Fala para o teu filho: ora, nós vamos levar o fulano de tal para o culto. Mas é um bêbado, é um ébrio, é assim. E foram assim que essas pessoas aceitaram Jesus. Estamos fazendo isso? Por isso que eu estou dizendo, nós passamos aí o mês todo. E outra coisa, irmão, Jesus não te quer na igreja só dando dízimo e oferta. Jesus te quer na igreja trabalhando e trazendo almas do império das trevas para a luz. Oh, aleluia. 2 tipos de convidados: os convidados dignos e os convidados indignos. Eu e você, nós não tínhamos direito a nada. Mas Jesus me chamou para cá. Jesus te chamou para cá. Irmãos, vamos ser crentes de verdade. Jesus disse em João 17, a fim de que o mundo saiba que nós somos um. Sabe qual é o maior testemunho que nós vamos dar? É quando nós tivermos esse amor. Eu li um livro, finalizo com essa colocação aqui. Há um milagre em sua casa. O autor desse livro, ele foi pastor em uma das igrejas nos Estados Unidos. E ele disse que quando chegou lá, ele recebeu a igreja, ele tinha doutorado, mas a igreja bem pequena, e não crescia. E ele trabalhando, já tinha passado muitos pastores por lá. E não tinha nada. Às vezes vocês estão aqui, olhem bem para mim. Olhem bem para mim. Eu estive com a minha esposa, e eu já disse aqui para vocês, pregando em uma igreja lá nos Estados Unidos. Ela foi alugada para vários ministérios, e ela fechou todinha, não teve mais nada. Ela ficou abandonada, e um pastor aqui do Brasil foi para lá, e começou a trabalhar, começou a juntar os crentes, e aí ele fez uma proposta para comprar. Era muito alto, bem localizado, e ali ele disse que começou a fazer a obra. Deus abençoou ele com fé, uniu todos os irmãos e compraram aquela igreja. Quando eu estava pregando lá, mês retrasado, lotado de crente, quando terminou que ele foi me contar a história, eu disse: pastor, não acredito. Não vou citar o nome dessa igreja, mas essa igreja, que tem tanta teologia, ela fracassou, ficou vazia, sem ninguém. E o pastor abandonou o templo, porque não tinha mais ninguém para ela. E hoje está lá. E ele disse que uma pessoa da mídia, querendo fazer graça, passou lá, e bem na frente ele pegou o celular e fez uma gracinha, dizendo: hoje o meu show vai ser aqui. Que era lá nessa igreja, porque tinha o nome Assembleia de Deus. Lá tem o nome Assembleia de Deus. E aí o pastor disse que ele pensou que ia fazer uma graça, e aí foi pegar, porque ele divulgou a igreja para o mundo todo. E o pessoal de lá começou a procurar a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Agora, como é que a casa se enche? De pessoas de todo nível. Aqui tem que ter pessoas que falam bonito, tem pessoas que falam bem, mas aqui tem que ter o analfabeto. Tem que ter pessoas que... Você vai olhar de onde foi resgatado. Do império das trevas, do império da morte. Saiu das trevas, mas veio para cá. Porque tem uma linguagem, irmãos, que ninguém pode impedir ela. É a linguagem do sangue de Jesus. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Então eu vou dizer uma coisa: para que a minha casa se encha. Aí você observa que o Santo Agostinho inventou uma história de dizer que o dono da festa dava as vestes. Não tem nada disso. A Bíblia diz que todos que entraram sujos, os maus, os homens maus, coloca lá, Daniel. Aí a Bíblia diz que o Senhor Deus, ele pergunta: amigo, como tu entraste aqui? Porque tu não tens vestes nupciais. O que é essa veste nupcial? A Igreja Católica diz que são os atos piedosos, caridosos, as boas obras. Mas a nossa Bíblia, ela diz o que é essa veste nupcial. Sabe o que é? Coloca aí na tela, Isaías 61:10. Olha o que é vestes. Qualquer um que entrar aqui, o Senhor Deus vai vestir ele com essas vestes. Olha aí, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque Ele me vestiu de roupa de salvação, me cobriu com manto de justiça,
como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como a noiva se enfeita com as suas joias, assim é aquele que eu trazer para a minha casa. Não é que aqui, olhe para cá, não é que ele venha para cá como bandido e vai ficar o quê? Bandido. Não é que ele venha para cá como beberrão e vai ficar beberrão. Ele tem que vir para cá, mas o Senhor vai vestir ele de veste de salvação. Amém, irmãos? Então Neemias começa sexta, sábado e domingo. Terça-feira nós estamos aqui. Vai estar o pastor Genival Bento pregando, vai estar a cantora Leon Oliveira. Mas eu queria te fazer um desafio. Você tem carro, você tem moto, você tem... Faça o seguinte, eu vou levar o meu vizinho. Lá dessa vez nós vamos ter um local, vamos colocar uma faixa e vamos separar o local para as pessoas enfermas, que estaremos orando, e o local para as pessoas que não têm Jesus. Eu quero fazer um pedido a você. Não deixe de levar uma pessoa para Jesus. Ganhe uma alma para Jesus. Trabalhe para Jesus. Não seja frio para Jesus. Demonstre o teu amor para Jesus. A Bíblia diz que aquele que conduz os outros, está lá em Tiago, para a salvação, livra do inferno a alma. Trabalhe para Jesus. Faça um compromisso. Eu vou levar essa pessoa. Outra coisa, nunca faça pensando que você está fazendo para mim. Você não trabalha para mim. Não trabalha para mim. Você não trabalha. Eu nem gosto, nem a minha esposa gosta, eu não gosto de a pessoa agradecer, porque eu não estou fazendo para você, eu estou fazendo para Deus. Um reconhecimento é uma coisa. Agora, tem irmão que ele faz a obra, aí fica, eu fico servindo nessa igreja, então tu está servindo para se amostrar. Porque todo o trabalho que nós temos que fazer tem que ser para quem? É para Deus. Você não faz trabalho para mim. Se você for fazer trabalho para querer louvores aqui, pode cair fora. Nós queremos pessoas que trabalhem para Jesus, que não queiram méritos nossos. O mérito quem vai te dar é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia a bênção quem dá é Ele. Porque tem irmão que tem isso. Ninguém me reconhece nessa igreja, ninguém me vê. Então tu quer ser visto, vai ser filmado na Rede Globo, em tudo. Aqui é para ganhar almas. É assim ou não é? É para ganhar almas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Paulo diz assim, lá em 2 Timóteo 4. Todos me abandonaram. Ele deixou de trabalhar? Não. Então, ele estava fazendo trabalho para quem? Era para o povo ou era para Deus? Se ele tivesse fazendo para o povo, o que ele tinha feito? Ele tinha abandonado tudo. Mas ele diz, todos me abandonaram. Mas o Senhor Deus vai me recompensar. Porque você trabalha para Jesus Cristo, o Filho de Deus. É isso? Leve uma alma. Olha, irmão, teu carrão novo. Isso, ó, vamos entregar os folhetos para vocês. Tá aqui, deixa eu ver aqui, ó. Folhetinho do Projeto Neemias. Aqui do lado tem a evangelização, um texto bíblico, e aqui toda a programação. Cada crente no trabalho, e mano, não tem vergonha não. Às vezes tem aquela pessoa que está lá triste, aí tu não fala de Jesus, ela está escravizada. Fale para ela. Não vê o irmão? Uma pessoa aceitou Jesus, ele chegou alegre no trabalho e disse, eita, eu aceitei Jesus. Aí ele disse, eu também sou crente. Ele disse, tu nunca me falou dessa alegria. Tem crente assim. A alegria dele é morta. Então faça isso. Não trabalhe para mim, trabalhe para Jesus, que quem vai te recompensar é o Senhor. É o Senhor. Amém? Então, ó, cada crente faça esse compromisso. Mocidade, louva a Deus com o hino. E os jovens também. Vem aí, o maior projeto para Jesus Cristo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Igreja só é igreja quando nós amamos as pessoas. Quando nós cuidamos bem. E pronto. Então, venha, traga essa pessoa, chama ela para Jesus. Oh, coisa boa, meus irmãos. Venha, em nome de Jesus. Vocal de jovens, depois as senhoras louvando a Deus. E esses jovens também, um bocado de jovem novo, servindo a Deus. Tu vai se congregar aqui, né, irmão? Aqui o irmão vai se congregar aqui, irmão. Vai se congregar aqui. Aí tá aí. Aí os irmãos cuidem dele, abracem ele. Está solteiro também. Aí eu estou logo avisando que a irmã está vendo ele. Aí se agradou, me agradei daquele moreno. Aí, apresento. E os jovens que estão namorando, que eu estou orando para Jesus abrir porta, aí vocês têm que namorar e casar e trazer para cá.
Agora de ir embora. Tu já casou? Não. Aí. Não, Deus está abençoando. A irmã ali está namorando. Está morando lá com o irmão lá de fora, né? É assim. Não é pecado, não. Pode namorar. Agora é dizer, meu filho, eu vou orar, me congregar lá no pastor Oziel. É assim. Vamos lá, só jovem bonito, só jovem de Deus. É. Eu não quero aparecer, gente. No final ninguém vai saber quem é. Que ele vem de fazer discípulos de todas as nações. Que ele vem e de fazer discípulos de todas as nações. Porque ele vem e de fazer discípulos de todas as nações. Porque ele vem e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. É os senhores. Ela cantou bem. Cantou bem, viu? Gostei. É os senhores, né? É senhor mesmo. Eu disse foi as senhoras. É. Tá certo. Glória a Deus. Vamos lá. Os homens, os senhores, adorando a Deus. Tá um grupo bonito. E aí, irmão, pode fazer parte, né? Pode entrar. Isso. Glória a Deus. Para encher a casa, vamos encher a casa. Em nome de Glória a Jesus. Deus, aleluia. Convidar a irmã Shirley aqui para nos dar um suporte aqui. Senhor, saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Aí, irmão. Eita glória. Aleluia. Eita glória. É bom, é bom. É coisa boa, meu irmão. É ser crente. Vamos usar o aviso. Rapidinho aí. Glória a Deus. Queridos, amanhã, como sempre, às segundas-feiras, às 8h30 da manhã, ali o nosso culto evangelístico com as mulheres, com a UFADEIT, né, União Feminina da Assembleia de Deus Tirirical, na pessoa da nossa missionária Aderian Henrique. Convida aí a todos para estar amanhã, 8h30, lá na Guajajaras, próximo ao Bradesco. A cantora amanhã é Lidiane Martins e a pregadora missionária Cris Ferreira. Então, 8h30 da manhã,
está feito aí o convite para todos, em nome de Jesus. Amanhã, irmãos, segunda-feira, mobilização com os jovens amanhã. Não, pela manhã, amanhã, segunda-feira também, haverá a nossa mobilização com os pastores, lá na Estiva, né, na entrada de São Luís. Amanhã, 8 horas da manhã, todos os pastores do campo, missionários, obreiros, dirigentes, diáconos, estarão ali na entrada de São Luís, abençoando a cidade, né, a entrada de São Luís, ali, próximo ali do nosso santuário, bem em frente ali o templo da Estiva, né, da Assembleia de Deus, área 16, Estiva. Terça-feira, como já foi dito aqui pelo nosso pastor, a abertura do nosso projeto Neemias aqui no Templo Central. Quarta-feira, pela manhã, às 8 da manhã, lá na Estiva também, a mobilização rosa, a mobilização feminina, com todas as mulheres do campo Tirirical, também lá na Estiva, às 8 horas da manhã da quarta-feira. Quinta-feira, irmão, é a nossa carreata Neemias, sairá aqui do aeroporto, né, até lá o santuário, às 16 horas da quinta-feira. E sexta-feira começa lá no santuário o nosso Neemias 2024, a partir de 16 horas, com a cruzada Neemias Team, e às 18 horas a primeira cruzada Neemias oficial. Abertura, né? Sábado pela manhã, Neemias Kids, 8 horas da manhã, lá no santuário. À tarde, 16 horas, Neemias Jovem, e às 18 horas, nossa segunda cruzada Neemias. Domingo, amanhã pentecostal, 9 da manhã, aqui no Templo Central. Neemias Ufadete com as mulheres, às 16 horas, lá no santuário. E depois, 18 horas, a terceira cruzada Neemias, o encerramento ali no nosso santuário. Lembrando, irmãos, que sexta e sábado haverá ação social durante todo o dia lá, a sexta e sábado, de 8 da manhã às 17 horas, ação social lá no santuário assembleano, lá no terreno do santuário. Essa ação, grande ação social, são várias atividades que vão ser ali, serviços gratuitos para a comunidade ali, para as pessoas que quiserem participar em nome de Jesus. Glória a Deus. Os folhetos nós vamos espalhar ali. Nós queremos saber se tem alguém que deseja aceitar a Cristo como Salvador nesta noite. Venha, você que deseja, você que quer, venha em nome do Senhor Jesus. Jesus te ama, Jesus te convida, Ele quer te dar vida e vida com abundância. Tem alguém? Venha. Nós vamos encerrar, vamos ficar de pé, vire para o seu irmão e diga para ele, esta semana é de vitória. Mas, ó irmãos, nós vamos cantar o hino, como é o título dele aí? Falando de Jesus, Como? Eu falo, né? Porque eu estava ouvindo essa música no inglês, irmão. No português ela é boa, mas no inglês ela é muito forte, né? Lá, I Speak Jesus, né? Então, ela é muito bonita, ela é muito linda. Ó, quem estuda inglês aí, pode ouvir ela lá no inglês, que é muito linda essa mensagem musical. Quero dizer aos irmãos que depois do Neemias nós vamos mudar alguma coisa aqui, olha, como é a mudança, que nós vamos começar o nosso culto 6h30 e nós vamos até 8h30. Depois de 8h30 eu vou encerrar e nós vamos ter uma mudança aqui no nosso púlpito. Fizemos aqui a reforma no som, porque eu estava aguardando isso, e nós vamos mudar aqui algumas coisas e vamos fazer um louvor pesado depois do culto. O louvor pesado é que nós vamos cantar, eu senti isso de Deus, de nós cantarmos louvores a Deus, nós transmitimos. Então, vou terminar 8h30 em ponto, e depois de 8h30 nós vamos seguir com um grande louvor aqui. Nós vamos tirar a mesa, vamos ficar aqui em cima, nós vamos organizar tudo bem direitinho para nós fazermos um louvor de adoração e de glorificação ao nome do Senhor Jesus. Entenderam? Então, eu já falei com o Nelis, nós vamos organizar o nosso púlpito aqui. Cadê ele? Ele veio hoje? Eu já falei para ele, nós vamos organizar com orquestra, com tudo bem bonito. E outra coisa, nós vamos ter um grupo aqui de muitos louvores, vamos colocar todos os irmãos que têm talento para louvar, nós vamos colocar e vamos organizar aí com a equipe de louvor
para fazer um louvor muito bonito para a glória de Deus. Aí pronto, aí nós vamos até 9, 9h30 adorando a Deus. Quem vai estar conosco, diga glória a Deus. Vamos lá, vamos cantar esse hino. Seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, feito a luz brilhar. Jesus, eu quero falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão, para cada alma que esteja cativa. Eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem a luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, feito a luz brilhar. Que o nome de Jesus te cure agora. Que o nome de Jesus quebre toda fortaleza do mal. Que o nome de Jesus seja poder na tua vida. Que o nome de Jesus cure a tua depressão. Que o nome de Jesus te dê vida, 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 vida. Só quem crê no nome de Jesus deu maior glória aqui para Ele esta noite. Cadê a igreja que crê no nome de Jesus? Levante a sua mão. Vamos repetir o refrão. Seu nome é poder, seu nome é poder. Vamos lá, igreja. Seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Quem pode dar glória para esse Jesus? Oh, a tua semana vai ser de vitória. A tua semana vai ser de bênção. Pastor Nivaldo encerrando com oração, orando pelos enfermos, orando por aqueles que precisam de cura, orando por aqueles que precisam de libertação. E a vitória é nossa em nome de Jesus. Ó, eu quero pedir, quem puder jejuar esta semana, jejue. Vamos orar juntos, vamos jejuar, vamos buscar a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Quem foi abençoado nesta noite, diga amém. Quem vai sair abençoado, diga amém. Eita, glória a Deus. Maravilha, estamos na casa do Senhor, né? Vamos orar confiando, porque essa semana é uma semana de nosso Deus, Pai bendito, Pai santo e eterno, Deus maravilhoso. Alegre está o nosso coração, Senhor, porque ouvimos a Tua palavra, louvores, meu Deus, cânticos espirituais. E assim, meu Pai, abençoa a Tua igreja grandemente. Meu Deus, que esta semana, como foi profetizado nesta noite,
será uma semana de vitória para o povo de Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa toda a programação, Senhor, do Neemias, meu Deus, as mobilizações, meu Pai querido. Estamos orando para que Deus cure, para que Deus, meu Pai, transforme vida, para que Deus salve, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta semana, meu Pai, se dá início, meu Deus, a grande cruzada Neemias. Meu Pai querido, que o Senhor continue abençoando esta igreja, na pessoa do nosso pastor presidente e todo o campo em Tirirical. Deus eterno, leva-nos em paz, abençoa as nossas vidas. Dá-nos, meu Pai, uma noite tranquila para a honra, glória, louvor do Teu nome, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e sempre, e que todos digam amém. Amém. Olha, irmão, vamos só orar. Vem aí o maior projeto evangelístico do Maranhão, Neemias 2024. Abertura dia 15 de outubro, no templo sede da Assembleia de Deus Tirirical, às 18 horas, com a participação da cantora Eliane Oliveira. Aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. E na pregação da palavra, pastor Genival Bento. Forme sua caravana, porque nos dias 18, 19 e 20 de outubro, no Santuário Assembleiano, na BR-135, quilômetro 22, Estiva, serão 3 dias de cruzadas com curas, milagres e libertação. Preletores, pastor Osiel Gomes, pastor Manuel Messias, pastor Clebson Bandeira, pastor Eliseu Rodrigues e no louvor, Aurelina Dourado. A vitória chegou, Deus entrou na sua vida, a história mudou. Alex Gomes, Desce, varão, põe a cara nessa terra. pastor Melvin, A minha casa é abençoada, a minha casa é abençoada pelos anjos do Senhor. Kailane Frauge, Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cleito Queiroz, Você não vai parar, você não vai parar. Banda Som e Louvor. Vai queimar, vai queimar, vai queimar. Neemias 2024. Realização Assembleia de Deus em